Paz e graça, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Heber, eu sou um pecador. Estou aqui aprendendo com vocês a ser um adorador. Nós vamos ler a palavra de Deus, capítulo número 4 da Bíblia. Gênesis, capítulo número 4, mas apenas os versículos de 1 a 16. A partir de hoje estamos usando a versão bíblica Nova Almeida atualizada, que é a versão mais contemporânea que nós temos de Almeida, né? Ela é um pouco mais TNA. Tá, isso, perfeito. Diz assim o texto sagrado: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Senhor, essa história nós todos conhecemos bem. Desde crianças ouvimos falar sobre Caim e Abel e o primeiro homicídio. E agora, Senhor, acabamos de ler o relato da Tua palavra. E o nosso desafio é encontrar nesse relato lições que o Senhor tenha para nós, para a nossa vida. Lições que nos façam conhecer-te melhor e obedecer aquilo que ainda estamos errando. Que o Senhor nos abençoe, abrindo os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, e que o Teu Espírito nos dê poder para modificar a nossa vida, a fim de obedecermos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o Espírito Santo há algum tempo me incomodou para trazer aos irmãos essa palavra. Eu até comentei algum tempo atrás com o Dr. Pedro.
que eu estava em vias de falar sobre esse episódio. E aquilo que Deus tem colocado no meu coração é algo que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Os irmãos vão me ouvir repetir algumas coisas aqui. E eu não me sinto mal em repetir, não. Primeiro porque essa é uma característica do idoso. Né? O idoso fica repetindo as coisas. E a segunda, porque Deus diz lá em Deuteronômio para os pais inculcarem nos filhos as palavras que ele havia dado. Inculcar é um verbo que ninguém mais usa, e também ninguém mais faz, né? Mas de fazer entrar na cabeça das pessoas aquilo que está sendo ensinado. Eu me lembro de um pastor nos Estados Unidos, um belo dia, ele era pastor de uma igreja tradicional, né? E um belo dia ele pediu para os diáconos distribuírem um tufo de algodão na entrada do templo. E aí, quando chegou a hora do sermão, ele falou assim: cada um de vocês agora vai pegar esse tufo de algodão e pôr na orelha. Aí sempre tem um engraçadinho, né? Fala assim: mas reverendo, está faltando o outro. É só em uma, para a palavra entrar e não sair. Eu gosto de arte, como todo mundo gosta, e uma das artes que eu mais admiro é a arte de fazer propaganda. Anúncios comerciais. Né? Eu me lembro da minha mãe passando roupa, ouvindo a rádio. No caso era a Rádio Nacional, né? Foi lá que eu conheci o Silvio Santos. Né? Eu sou do tempo que o Silvio Santos tinha programa na rádio. Aliás, um programa muito legal. Eu gostava do quadro Histórias que o Povo Conta. É tudo terror. Depois eu não dormia à noite, mas gostava. Gostava de ouvir os anúncios, as radionovelas que estimulavam a tua imaginação, porque era tudo só áudio, não tinha imagem. Né? E aí, quando mais tarde a gente teve uma televisão, eu gostava de ver os anúncios na TV. E sempre admirei a capacidade de produzir propaganda, né? Propaganda que marque, que realmente seja chamativa. Né? Uma das mais bonitas, que eu me lembro, era a propaganda dos mamíferos da Parmalat. Né? Aquele monte de criancinha fantasiado de mamífero, né? E tomando leite, e fazendo uma hora arruaça, tal, né? E terminava com tomou, lembra? Né? Lembro também de uma campanha do Boticário, em que, essa eu gostei muito, né? Havia dois filhos, duas crianças, uma maior, outra menor, e era Dia das Mães, né? E aí o mais velho fala para o pequeno: que você vai dar para a mamãe, né? E aí ele fala assim: eu vou dar esse lencinho aqui, né? Era um lencinho bem simples, bem humilde, né? E o mais velho zomba, né? Fala: isso é presente que se dê para o Dia das Mães, faz favor, presente meu, né? Era um perfume da Boticário, obviamente. E aí a mãe chega, então o mais velho, né, leva lá o presente, o mais novo, todo orgulhoso, com o lencinho dele, né? Dá o lencinho para a mãe abre o pacote, vê o lencinho, beija o filho, aí o mais velho chega com o perfume, né? E certo de que ela vai adorar, e ela sente aquele aroma, e abraça o filho, e uma lágrima escorre. Aí o mais novo diz: usa o lencinho, mamãe. Lindo, lindo. Como a gente é capaz de fazer, passar emoções e contagiar o outro que está assistindo, né, com propaganda com uma finalidade, vender alguma coisa. E eu tive o privilégio de, durante algum tempo, ser diretor de uma faculdade de publicidade. Né? Aí eu lidava com os professores de publicidade e tal, e descobri uma coisa. Uma das propagandas que eu mais gostei na minha vida, eu não sabia. Ela foi premiadíssima, ela é respeitadíssima, essa publicidade já antiga, no mundo todo. E é usada nos cursos de publicidade no mundo como exemplo de criatividade.
E quando eu pensava nesse anúncio, eu ficava incomodado. Como é que um homem como que fez o que ele fez podia ter virtudes? E Deus me disse, mas Caim também tem virtudes. E são as virtudes de Caim que eu, incorporando o publicitário que elaborou aí a propaganda da Folha, eu queria falar sobre elas. Caim pode nos ensinar alguma coisa? Ele tem algum tipo de coisa boa para repartir? Para mim, tem. E as lições que Caim me trouxe marcaram uma mudança muito grande na minha vida como pastor e como filho de Deus. Afinal de contas, que tipo de virtude pode ter alguém que fez o que fez, tornando-se o primeiro assassino? O primeiro homem a nascer no planeta e o primeiro assassino, né, do seu próprio irmão. A primeira coisa que a gente vê no texto é que Caim nos mostra o perigo de adorar a Deus à nossa maneira, do jeito que nós entendemos, do jeito que nós queremos. O texto é muito claro, a história todo mundo conhece. Caim era agricultor, Abel era pastor, e Caim resolveu oferecer como sacrifício a Deus o fruto da terra, aquilo que ele havia produzido. E Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E muitas vezes nós imaginamos, e até ouvimos por aí, que Deus rejeitou a oferta de Caim por causa do coração dele, da má vontade, porque ele ofereceu de qualquer jeito, ou qualquer coisa. Não é verdade. Quando a gente estuda a palavra de Deus de uma forma mais teológica, a gente percebe algumas coisas. Em Hebreus, capítulo número 9, versículo 22, a Bíblia vai dizer que praticamente todas as coisas se purificam com sangue, mas o pecado só é purificado por meio do sangue. Não existe outra maneira de purificar o pecado que não seja o derramamento de sangue, ou seja, a destruição de uma vida. No lugar da vida do pecador, do transgressor, outra vida precisa ser oferecida. Deus estabeleceu isso. É preciso que a gente entenda algumas coisas a respeito do livro de Gênesis. Moisés o escreveu, obviamente, muito tempo depois desses episódios, e as narrativas de Gênesis, elas estão, como nós diríamos hoje, condensadas, zipadas, usar o termo aí da TI, né? Elas estão comprimidas, porque elas foram transmitidas de geração em geração pela tradição oral. Então, para que não se perdessem os detalhes, né, quem conta um conto aumenta um ponto, as narrativas eram bastante enxutas. E é preciso que nós, com a sabedoria do Espírito Santo, possamos descomprimir essas narrativas e entender o que aconteceu. No caso do sacrifício. Por que Abel e Caim foram oferecer um sacrifício a Deus? De onde eles tiraram essa ideia? No capítulo anterior, capítulo número 3, quando Adão e Eva caem, eles se veem nus e tentam se cobrir de uma maneira tosca, ridícula, né? Deus providencia vestimentas para eles. E como é que Deus faz isso? Ele mata 2 carneiros. Nesse episódio, para que tirasse a pele desses animais e fizesse roupas decentes para Adão e Eva, Deus instruiu Adão e Eva sobre as consequências do pecado. Há aí uma grande, bastante coisas para serem exploradas, que não é o caso de hoje, mas só para você entender, Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam, porque não havia o que esconder, não havia necessidade de cobrir
né? Aquilo que a gente chama de vergonha. Porém, com a queda veio a culpa, e a culpa traz a vergonha e a necessidade de cobrir essa vergonha. Né? Não necessariamente os genitais, cobrir a vergonha como substantivo abstrato. Então Deus providencia a roupa que cobrirá a nudez física das pessoas, instruindo que a iniquidade produzida pela transgressão será remida pelo derramamento de uma vida no lugar da vida do transgressor. Derramamento de sangue. Por isso, ele matou 2 carneiros e os entregou as peles a Adão e Eva. Eles transmitiram isso a seus filhos. Com certeza, eles também fizeram sacrifícios até que que Caim e Abel fossem adultos, né, e pudessem oferecer o seu próprio culto. Deus havia estabelecido como deveria ser a adoração, como deveria ser o arrependimento, como deveria ser a remissão de pecados. Deus estabeleceu isso. Não era da cabeça de Caim nem de Abel, muito menos de Adão e Eva. Isso era instrução divina, como o livro de Hebreus, todo ele vai mostrar, e eu resumi no versículo que nós mencionamos aqui. O livro de Hebreus também vai mostrar que a confiança em Deus e a relação com Deus se dá por meio da fé. E fé é sempre obedecer. Não é apenas acreditar, como a gente está estudando em Tiago, né, na escola dominical. O demônio também crê em Deus. E daí? Né? Crer não significa mais do que acreditar, se você não confiar. Existe uma ilustração muito antiga também de um pregador, de um equilibrista que fez grandes espetáculos, né, nos Estados Unidos e tal, e ganhou muita fama, etc. Até que ficou meio banal, né, ele atravessar cabos de aço por cima de cachoeira e tudo. Então ele resolveu fazer um negócio diferente. Ele resolveu que ia atravessar o cabo de aço em cima de uma cachoeira sem aquela vara, com um carrinho de mão. E aí ele disse: quantos acham que eu sou capaz de fazer isso? Aí, você é bom e tal. Então, qualquer um aí que achar, vem, senta no carrinho e deixa eu levar. A fé em Deus, a confiança em Deus é exatamente isso. Quando você confia e crê biblicamente em Deus, você senta no carrinho e agora, o que é que você pode fazer pela sua vida? Nada. Se Deus é o equilibrista, eu estou no carrinho dele, se ele falhar, eu caio junto. Mas eu sei que Deus não falha. E por isso eu confio nele e sento no carrinho. Só que tem um detalhe. É ele que vai dirigir. É ele que vai conduzir. Não sou mais eu. É ele. Isso é crer. Crer é obedecer nesse sentido. Mesmo quando aquilo que Deus diz é maluquice. Maluquice. Se você fosse um dos discípulos de Jesus e estivesse naquela campina onde 5.000 homens e sabe lá quantas mulheres e crianças estavam sentadas famintas, e você chegasse para Jesus e falasse: Senhor, nós estamos perdidos. Olha, não tem nada que pede para comprar coisa alguma. E a única coisa que a gente conseguiu foram 5 pães e 2 peixinhos. Não dá nem para o senhor. Qual foi a ordem que Jesus deu? Ele disse assim: distribua. Eu fico imaginando eu ali, né, do lado de Jesus e tal. E Jesus olha assim para mim e fala: ué, distribui os pães aí. No texto de Almeida diz assim: dai vós o que comer a eles. Mas todas aquelas pessoas comeram, se fartaram e sobraram 12 cestos, um para cada discípulo, né? Cheios. Quem podia imaginar que isso ia acontecer? E na hora em que Jesus disse: dai-lhes vós de comer, essa ordem seria ridícula, estapafúrdia, maluca.
Não à toa, os irmãos de Jesus e a mãe dele um dia tentaram tirar ele da multidão, achando que ele estava fora de si. Razões para isso eles tinham. As ordens de Deus não precisam fazer sentido para nós. Elas precisam ser acolhidas no nosso coração e atendidas pela fé. Caim se recusou a fazer isso. Caim representa para nós, e essa é a primeira virtude dele, a nossa atitude de, peraí, isso não faz sentido para mim. Eu cultivo plantas. O fruto do meu trabalho é planta. Então, o que eu vou oferecer a Deus é planta. E eu estou oferecendo de coração. Ele tem que aceitar. Ele tem que aceitar. Essa é a atitude que a gente tem. É o que eu tenho para dar. Ele se revoltou. Como nós nos revoltamos quando Deus não concorda conosco. Minha mãe contava uma história de um pai que tinha uma filha muito enjoadinha, cheia de nhen, né? E ela não queria comer nada. Não gasta, não quero, não gasta, não quero. Aí o pai se encheu a paciência, falou assim, tá bom. Eles moravam num jardim, né, bonito e tal. Então você escolhe o que você vai comer. Olha aqui ao redor. Ela viu uma taturana. Eu quero aquela taturana. Ah, é? Então tá, agora você vai comer. Foi lá, pegou a taturana, botou no prato. Pode comer. Só como se você comer a metade. Com muito nojo. Hoje ela aprende. Nem que eu tenha que comer metade dessa taturana. E ele comeu. Aí ele falou, agora, neguinha, você não tem pra onde correr. Vai comer a sua metade da taturana. Eu queria a metade que você comeu. Irmãos, quando você se sujeita a gente enjoadinha, você come taturana. Deus não come taturana. Ele estabeleceu como tem que ser, vai ser do jeito que ele estabeleceu, ou nós estaremos contra ele. Simples assim, ponto final. Não tem essa de, é do jeito que eu acho que tem que ser. Não, com Deus não. Nas coisas que ele estabeleceu, lógico, existem outras áreas em que você dialoga com Deus, mas nas coisas que ele estabeleceu como pecado, o que é pecado? É aquilo que ele diz que é pecado. Como é que eu resolvo o problema do pecado? Alguém tem que pagar com a vida o seu pecado, a sua transgressão. É assim que é. Não tem outro jeito. É dessa maneira e ponto. Aí Caim vai e diz, isso não está certo. Caim queria adorar do jeito dele. E nós, muitas vezes, eu solidarizo com Caim. Poxa vida, né? Qual que é o problema? Era o que ele fazia, era fruto do trabalho, ele não roubou de ninguém. Ele trabalhou, ele suou, porque Deus falou que era do suor da terra e tal. Ele suou, ele plantou, ele foi lá, ele colheu, ele levou para Deus. E Deus rejeitou. Às vezes a gente quer adorar a Deus à nossa maneira. Isso é muito, muito visível em relação a, por exemplo, preferências de louvor, né? Normalmente a gente tem preferência por um tipo de louvor que nos agrada, né? Muito natural isso. Mas será que agrada a Deus? Nós estamos louvando quem? Né? Ao Senhor. Então, o que a Bíblia fala daquilo que Deus aceita e gosta e quer? Um coração compungido e contrito. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus, diz Davi. E Davi sabia do que estava falando. Caim não tinha o coração compungido e contrito. Você vê pela narrativa. Como é que ele responde para Deus? Ele queria que Deus engolisse o que ele tinha para oferecer e ainda se desse por satisfeito. Estou dando. Né? Mas não. A primeira virtude de Caim é denunciar para mim a minha arrogância, a minha prepotência, a minha maneira torpe de querer me relacionar com Deus nos meus moldes, nos meus termos,
à minha maneira. Deus não aceita isso. Muitas vezes a gente pode pensar que Deus é chato. O versículo número 3 diz que Deus é zeloso. Zeloso. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por quê? Porque Deus tem preferências? Não. Deus quer obediência. Um obedeceu, o outro não, por razões, inclusive, de prepotência. Caim quis que Deus aceitasse o que ele tinha, do jeito que ele fazia, do jeito que ele entendia. Mas Deus não transigiu em relação a isso. Eu abri esse culto dizendo que quero ser um adorador. A Bíblia diz em João, capítulo número 4, que Deus procura adoradores, mas aqueles que o adorem em espírito e em verdade, nos termos dele, nos moldes dele. Deus vai a Caim. Engraçado, né? Caim faz o que faz, Deus não aceita a oferta, mas Caim não busca saber de Deus. Pô, Senhor, o que aconteceu? Qual é? Né? Não, ele só fica irado. E Deus vai a Caim e adverte a Caim. Né? E qual é a atitude de Caim? Essa é a segunda virtude dele. Ele endurece o seu coração contra as exortações da palavra de Deus. Você quer servir a Deus a seu modo? Quando Deus o adverte, você endurece. Ah, não aceito. Não. Não foi o que Caim fez? Né? O relato é bastante claro. Né? Deus vai conversar com ele e ele fica duro. Nos Salmos, e pelo menos 2 vezes no livro de Hebreus, o autor sagrado fala: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós temos a impressão que Deus é alguém que vai lá e arromba. Só que ele não faz isso. Essas advertências são frequentes porque é impossível endurecermos o nosso coração, fecharmos os nossos ouvidos. Né? Não queremos escutar. Nos estribarmos o nosso próprio entendimento. Provérbios, capítulo número 3. Quem quiser ter sucesso na vida, guarde os 10 primeiros versículos de Provérbios 3. Você vai ver lá. A primeira coisa que diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Né? Se você se estribar, se você ficar, não, eu sei, né? Você vai magoar Deus. Jesus diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Ele não arromba a porta de ninguém. Quem arromba é o demônio. O demônio arromba. Mas Jesus não. Deus não. Mas Caim se endurece contra as exortações da palavra de Deus. Claro, né? Nós não podemos nos igualar a Caim nesse sentido de matar o irmão. Né? Embora eu seja culpado disso, porque muitas vezes quis matar meu irmão. E tenho todas as justificativas. Não vou ficar falando aqui, né, por causa do tempo, mas se alguém quiser saber, por que você queria matar teu irmão? Aí você vai querer me ajudar a matar ele depois. Eu tenho razões. Né? Caim tinha as dele. Né? Eu também tenho. Veja como eu e ele somos muito parecidos. Por isso as virtudes dele. Ele está me exortando. Heber, deixa de ser idiota. Olha o que eu fiz, sua besta. Não faça o que eu fiz. Não haja como eu ajo. Né? Mas não, a gente endurece o coração e fica respondendo para Deus. Por exemplo, né? Eu estou cansado de falar aqui, né? A gente sempre vigia os pecados grosseiros. Mas e os outros?
Por exemplo, eu tenho 2 livros que eu separei anteontem na minha biblioteca, que eu estou relendo. 2 livretos a respeito de um pecado muito grave que eu tenho, chamado ira. E a Fernão Dias é um instrumento perfeito para eu... Né? Ira. Irai-vos e não pequeis. Né? Tem um provérbio lá, teve uma época, né? Até falei para a irmã que eu eu leio o capítulo do dia, né? Por exemplo, hoje é dia 26, então eu leio o capítulo 26 de Provérbios, e sempre um provérbio eu separo e anoto, né? Porque falou o meu coração. E teve um, né, que sempre falou bastante forte para mim: deixa a ira, abandona o furor, certamente isto acabará mal. Nunca pus em prática. Toda vez que eu fico irado, esse versículo vem à minha mente, porque eu já meditei nele umas 815 vezes, né? E todas as vezes eu tenho uma resposta. Mas eu estou no meu direito. Jesus, no Sermão do Monte, que todo mundo acha lido, falei para a Josiane, eu estou preparando uma série de estudos sobre o Sermão do Monte, né? Ele fala assim: se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Aliás, o filme, né, do Calvin tem cenas a respeito disso. Não vou dar spoiler para quem não viu, né? Mas só digo que, olha, o pessoal de Hollywood que se cuide, porque os nossos atores... O Pedro deu um show de interpretação. Na minha opinião, ele não interpretou coisa nenhuma. Ele foi o que ele é, né? Enfim. Mas oferecer outra face para ser agredido de novo? Que isso, não sou capacho de ninguém, para aí! Né? Quando Deus diz assim, lá em 1 Coríntios, não vos associeis com os incrédulos, que comunhão há entre luz e trevas? Né? Uma vez, uma moça de uma igreja que eu pastoreei, uma adolescente, começou a se envolver com gente muito da pesada, né? E fazer e falar coisas horríveis na internet e tal. Aí eu, como pastor, né, a chamei de lado, ela não quis me ouvir, aí tive que chamar 2 presbíteros para ir conversar com ela, junto com os pais, né? É assim que Jesus manda. Ela ouviu, a gente abriu, né, a rede social, a mãe morreu de vergonha, né, de ver o que a menina fazia e falava, né? Ela, impassivelmente, falei: então, filha, você é batizada, fez profissão de fé, você é de Jesus e tal. Sabe o que ela respondeu para mim? Pastor, minha igreja ninguém é santo. É mentira? Não, é verdade. Mas veja como a gente sempre encontra a resposta e justifica o nosso coração duro contra a palavra. Nós sempre temos algum tipo de razão para isso, né? A palavra de Deus está cheia de exortações para vigiarmos contra as obras da carne, sobretudo contra a impureza, a lascívia, né? E a gente, mas todo mundo faz. Não é assim que a gente reage? Todo mundo faz, né? Em 1 Coríntios 7, a Bíblia traz um monte de instruções para o casal. Em suma, o marido precisa se concentrar nas necessidades da esposa e a esposa nas necessidades do marido. Ou é melhor não casar. E o texto começa assim. Aliás, uma das frases de Paulo mais misteriosas de todos os tempos. Quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da impureza, que cada uma tenha seu marido e cada marido a sua esposa. Porque a solução contra a impureza é o casamento. E o casamento implica em convivência. E convivência é complicado. Não preciso me estender, porque todo mundo convive com alguém aqui e sabe como isso é difícil. Então, em 1 Coríntios 7 tem um monte de instruções. Eu não estou mencionando Efésios, aquele texto muito pior, quando Paulo fala que o marido tem que amar a esposa sacrificialmente, do mesmo jeito que Jesus amou a igreja, aquela coisa. Não, fique só com 1 Coríntios 7, já vai ser complicado. Porque nós vivemos um tempo de profundo individualismo.
onde as pessoas vão se casar para se realizarem, para se saciarem, e não com vistas a se entregar para o outro. Agora veja, agora sim, usando Efésios, Deus estabelece um paralelo muito forte, inspirado já no Antigo Testamento, da relação entre Deus e o seu povo. É um casamento. Deus se entregou em favor do seu povo e pede que o seu povo se entregue a Ele de corpo e alma. Ora, quando nós esbarramos nessas instruções da palavra, a gente, cada um cuida de si, né? Eu sei onde aperta meu sapato. Ou seja, para cada instrução da palavra de Deus que contraria os meus interesses, eu vou ter uma resposta. E vou responder com cinismo e com insensibilidade à palavra de Deus, como Caim fez. Caim, onde está o teu irmão? Eu sei lá. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Caim estava falando com Deus, com Deus, com Deus. E ele responde nesses termos: não sou guardador do meu irmão, por acaso agora eu sou responsável por ele? E aí Deus o pega pelos colarinhos. Muitas vezes choca a nossa capacidade de sermos cínicos com Deus. Cínicos diante de Deus. Quando você lê nos evangelhos o relato da morte de Jesus, né? Os sacerdotes ficam pressionando Pilatos para crucificar Jesus. Pilatos não queria. Pilatos deixa clarésimo, né, que ele não via culpa em Jesus. Ele queria libertar Jesus, né? Mas os sacerdotes pressionando, tem uma hora lá em que os evangelhos registram Pilatos: vocês querem saber uma coisa? Vocês acham que ele é culpado? Julguem vocês de acordo com a lei de vocês. Cuidem ele de vocês, eu não tenho nada com isso. O que vocês estão acusando é coisa religiosa. A minha religião é outra. Tanto é que depois ele lava a mão. Aí, os sacerdotes respondem. Se você ler a resposta daqueles sacerdotes, assim, o diabo fica escandalizado. Os sacerdotes dizem: mas, seu Pilatos, nós não podemos. Por que não podem? Porque na nossa lei é Páscoa. Na Páscoa a gente não pode derramar sangue inocente. E não caiu um raio fulminando aqueles homens, porque Deus não chama Éder, né? Mas nós fazemos assim. Nós agimos assim. Nós abusamos da longanimidade de Deus, sendo cínicos, quando deveríamos nos quebrantar diante da palavra. O que vai acontecer, obviamente, porque com Deus não se brinca, né? Depois que a gente faz a besteira, aí a gente reconhece que Deus estava certo. Essa é a terceira virtude de Caim. Ele só reconhece depois de ter sido chacoalhado por Deus. De onde vem a culpa? Né? Caim manifesta a culpa, né? Então, disse, verso 13, então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Fugir da presença de Deus. Caim usufruía da presença de Deus. Hoje na escola dominical alguém mencionou aqui que no inferno não haverá nenhuma possibilidade de comunhão com Deus. Ninguém poderá desfrutar da presença de Deus. E isso vai ser o pior. Pois Caim agora sentia isso. Tinha que fugir de Deus. Em vez de ir a Deus, ele tinha que fugir de Deus. É o que nos acontece quando endurecemos o nosso coração contra o Senhor. Nos tornamos alienados, errantes, vagando pela vida, marcados pela culpa e sem nenhuma comunhão com Deus. Uma das razões mais alegadas
para o abuso de drogas ou comportamentos abusivos é justamente a dor da culpa. Querer escapar da vida. Em 1 João, capítulo número 3, versículo 12, o apóstolo João fala de Caim e de nós. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. João, o apóstolo do amor, está dizendo para nós, não sejamos como Caim. Ou seja, isso é perfeitamente possível. Acontece. Se não vigiarmos, pode acontecer conosco. Irmãos, desculpem, eu estourei o tempo, eu quero terminar. Não sei você, mas eu não quero o destino de Caim. Embora eu tenha que reconhecer, eu sou extremamente parecido com ele. Quando eu olho para Caim, eu vejo como que um espelho nas minhas atitudes em relação às exortações de Deus. Quero terminar, irmãos, lembrando e fazendo uma advertência. Muitas vezes nós simplificamos terrivelmente aquilo que nós chamamos de salvação. Todo mundo conhece o versículo de Atos 16:31. Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Né? É a fala de Paulo ao carcereiro de Filipos. Não é mentira, mas é uma simplificação. Quando Jesus, nos evangelhos, aparece pregando, ele aparece dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Quando Jesus termina o seu ministério, né, um pouco antes de ser crucificado, ele instrui os seus discípulos dizendo, o rei virá na sua glória e separará os bodes das ovelhas. E o rei dirá aos que estiverem à sua direita. E depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. A salvação é descrita, portanto, irmãos, como um reino. Os salvos são os súditos desse reino. Não é assim? O reino dos céus, o reino de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai reinar 1000 anos. Enfim, reino implica na existência de um rei. Rei é aquele que governa. Rei é aquele que manda. Rei é aquele que estabelece as leis. Súditos são os que obedecem. Não é possível ser súdito do reino sendo desobediente ao rei, ou inimigo do rei. Jesus disse uma frase horrível para os seus discípulos. Aliás, várias, né? Ele disse, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Ser discípulo de Jesus, ser súdito do reino de Deus, significa obedecer aquilo que Deus estabelece, mesmo que isso nos traga prejuízo. Estevão obedeceu a Deus em tudo e morreu feito um cachorro sarnento. Se alguém perguntasse para ele, e aí, Estevão, você está feliz com o destino que Deus estabeleceu para você? Ele não sabia, né? Ele confiava no que Deus estava fazendo. E confiou até o último instante, até repetindo a oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E foi recebido no céu. Né? Como uma das primeiras mensagens que eu trouxe aqui, né? Eu gosto dessa imagem que Atos coloca. Quando ele olha, recebendo as últimas pedradas, né? Eis que vejo o céu aberto. E o Filho do Homem em pé à direita da majestade. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus não estava sentado no trono. Jesus se ergueu, levantou-se para receber no céu o seu filho. Mas como morreu Estevão? E por quê? Porque era propósito de Deus para quebrantar o coração de um homem medonhamente mau, tenebrosamente cruel, mas muito religioso, chamado Saulo de Tarso. Crer é confiar. Confiar implica em obedecer.
Obedecer a quem? A um ditador? Não. Obedecer àquele que, na falta de um outro santo, tornou-se gente como eu, para receber na cruz todos os castigos que eu mereceria receber e entregar a sua vida no meu lugar, só para poder me abraçar no céu. É a esse que eu obedeço. Ele é o Rei Jesus. Amém?